Vamos Dá um falar nome, da... acho que para um cachorrinho. Hagmion. 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 Nossa, você só não pode ouvir, porque parece Por que quê? o pavio é curto ali. Ele vai A apelar. dele? É. Ah, não, mas será que não tá lá na fazenda? Ele deve gostar de animais, vai. É tipo uma homenagem, não? Você tá descontando, Vasti, porque a dona Edna pôs seu nome na vaca Tá esses vendo? dias. E pra mim ficou tudo bem, Nossa, gente. Mas o que é isso? convívio. Os animais estão dando de 10-0 a gente muitas vezes. Vamos falar da Shakira? Vamos falar da Tanto Shakira. tempo que a gente não fala da Shakira. Ela, pela primeira vez, falou, sobre, até que enfim, sobre a separação dela com o Gerard Piqué. Nossa, você falou chique, hein? É, mas é isso mesmo, né? O nome dele? Gerard Piqué. Gerard Piqué. É porque eu faço tanta coisa errada aqui que a hora que eu acerto parece que tá errado. Não, ficou bonita, que a gente normalmente fala só Piqué mesmo, né? É o Piqué. Quis esbanjar, mas aí Depois que me pôs pra falar Cheyenne Hagmion. eu precisava falar alguma coisa mais bonitinha. Sim, mas senhor. pelo jeito... E aí, como é que tá a situação pra Shakira? Então, a Shakira, ela deu uma entrevista para a revista Elle dos Estados Unidos. E aí ela acabou abrindo o jogo, né? Nossa, boa. Aham. Foi tão boa que eu tive que fazer isso aqui para vocês entenderem. Mas assim, é porque foi sutil, a sutileza também é bonita. E ela acabou dando algumas declarações sobre o que está acontecendo na vida dela. Então eu trouxe aqui até algumas partes que eu julgo interessantes para compartilhar aqui, para a gente ouvir, né, do que ela tem a dizer sobre isso. Então, primeiro que ela fala sobre esse momento muito difícil que eles estão vivendo e da vontade que ela tem enorme de poupar os filhos, né? O Milan, de 9 anos, e a Sasha, de 7 anos. Que é quem E que mais isso- sofre na separação, né? São as crianças. E numa separação tão midiática como essa, numa separação que a gente que tem tanto interesse popular, né? Então isso acaba sendo muito complicado de preservar as crianças, de ouvirem histórias, de ouvirem especulações, traições, rumores, né? Então fica Nossa, difícil na blindar os cabecinha filhos. deles deve bagunçar muita coisa. É muito complicado. Mas eu achei até muito bonito, porque em momento nenhum ela fala mal dele ou critica nada que ele tenha feito, só que ela quer preservar isso para os filhos, essa imagem que eles formaram de uma família tão sagrada Sim. que é, né? E ela o comenta vínculo. também da questão de ser prioridade para ela tratar bem as crianças, né? E Exatamente. tentar Aliás, dos blindar dois. Dos dois. Uma prioridade dos dois, né? Do Piquet também. Então ela fala, é muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque eu ainda passo por ela e porque estou sob os olhos do público e porque é uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também, extremamente difícil. E ela fala, a paparazzi acampado na porta da minha casa 24 horas por dia. Pensa. Não há um lugar em que eu possa me esconder com meus filhos, exceto a minha casa. Nós não podemos ir a um parque como uma família normal ou tomar um sorvete sem que alguém nos siga. Eu tento protegê-los porque essa é a minha missão número 1 na vida. Mas e quando eles escutam algo na escola ou chega até eles alguma notícia desagradável? Aí ela fala que tentou esconder o máximo que ela pôde essa situação, que é realmente perturbador para duas crianças que estão tentando processar a separação de seus pais e às vezes ela sente que tudo isso é um pesadelo e que ela vai acordar em algum momento, que não é real, mas isso não é real. E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e tão especial quanto eu achava que era a relação que tive com o pai dos meus filhos e ver isso se transformando em algo vulgarizado e barateado pela mídia. E tudo isso enquanto meu pai está na UTI e eu tenho lutado em diferentes frentes. Como eu disse, esta é provavelmente a hora mais sombria da minha vida. Mas então eu penso em todas aquelas mulheres ao redor do mundo que estão passando por dificuldades, que estão passando por uma situação tão ruim quanto a minha, ou tão difícil quanto a minha, ou pior do que a minha. Não, e deve ser muito difícil até mesmo em circunstâncias normais, vamos falar assim, do casal dando certo, a família tudo ok, já não deve ser tão fácil para ela administrar uma saída, igual ela fala com as crianças. Já deve ser muito difícil porque ela é muito famosa e o Piquet também. Agora, nesse caso, que os holofotes estão todos voltados para ela, fica muito... O refúgio dela é dentro de casa. Dentro de casa, com a janela fechada, a cortina fechada, né? Porque senão realmente fica difícil manter a privacidade. E ela falou também, ainda sobre os filhos, né? Eu achei muito bonito. Ela falou, eles não merecem se sentir observados a cada segundo, fotografados na saída da escola ou seguidos por paparazzi. Eles merecem uma vida normal.
é apenas um circo total e todo mundo está especulando sobre todos esses aspectos de nossa vida e, mais importante, de nossos filhos. E muito disso nem é verdade. Independentemente de como as coisas terminaram com o Gerard, ele e eu nos sentimos um pelo outro como ex-parceiros, independente de como as coisas terminaram entre eles, né? Ele é o pai dos meus filhos. Temos um trabalho a fazer para esses dois garotos incríveis. Sim. E tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida e qual é a solução justa para todos os envolvidos. E espero e agradeceria se tivéssemos espaço para fazer isso em particular. Eu achei importante até essa entrevista, é a primeira vez que ela fala sobre isso. E às vezes trazer essa preocupação a público, né, de que é muito delicado para a família, de que os filhos estão sofrendo. Talvez isso minimize um pouco, traga um pouco mais de humanidade. É um apelo bem... É um apelo ao coração, né? Sim, sim. Para que esse circo, né, e que essa observação seja pelo menos poupada das crianças, né? Que não tem. Porque, na verdade, também, Vasti, o nome da Shakira, ela veio se envolvendo com algumas questões bem polêmicas desde a questão dos impostos, lembra? Que ela, lá da Espanha e tal. E aí, no meio disso tudo, ainda na entrevista, ela fala da questão do pai dela, que estava na UTI, que a gente, ninguém fazia nem ideia. Então, cada um tem suas batalhas a ser resolvidas. E não tá fácil, né? Porque se eles realmente estão ali disputando pela guarda dos filhos ou tentando um acordo sobre a guarda dos filhos, a gente está falando de pais de países que querem viver em países diferentes. E isso, gente, é muito burocrático, é muito complicado, né? Você conseguir um acordo com um pai num país. Não é só uma casa, né? Exatamente, não é assim, hoje eu pego na escola, amanhã você pega, esse final de semana é com você, no próximo é comigo. Fica tudo muito mais complicado. Então, a privação de um dos pais ali, né, será muito maior. Então, é realmente um assunto delicado. Junta a saúde, então, do pai. É o que ela falou, né? É um momento muito sombrio que ela tem vivido. Sobre a história dos impostos, ela falou sobre isso também na entrevista. Diz que ela já pagou tudo que devia, pagou antes mesmo disso se tornar público, né? Ela já tinha quitado, que, portanto, ela não deve nada, ela continua enfatizando que ela não deve nada. Foi o que ela disse na última audiência. Inclusive, havia uma expectativa muito grande de que fosse feito um acordo para acabar com a história. Mas ela não quis, né? Porque ela falou, paguei, não quis. Falou, não tenho que pagar, então não vou pagar. Esse é outro problema. Então, tá vendo? Negócios, né? A empresa, a família, os filhos, a família, o pai. Que a gente não sabe se resolveu, né, o problema dele como de que saúde. Ele tá. Então, é um momento muito delicado mesmo. Ela disse que a música tem sempre um papel muito importante na vida dela, que ajuda muito a lidar com todas essas... A válvula de escape. É a válvula de escape para todas essas questões, e a gente espera que assim seja, né? Que talvez, depois que esse momento de turbulência passar, que vier um momento de mais calmaria, que isso, sei lá, de repente sirva de inspiração. O poder da arte, de transmutar os problemas para alguma coisa inclusive bonita, de inspiração para outras mulheres, porque no meio desse discurso aqui, ela ainda demonstrou uma preocupação com isso, né? Ela fala, poxa, eu estou aqui falando dos meus problemas, mas eu tenho certeza que tem tantas mulheres passando por problemas iguais ou até piores.